Bom dia a todos, graça e paz. Não sou eu que vou pregar hoje, amém? Estou só aqui para poder apresentar a ministra dessa manhã. Ela conseguiu escapar da primeira vez que ela veio aqui, mas na segunda não conseguiu, né? E aí, eu já tinha anunciado ela da outra vez, falando a respeito do livro dela, que estava sendo vendido aqui. Trouxe livro, Eva? Cadeira. Tem que mandar vir um caminhão logo, um navio de livro logo. E aí, Eva Queiroz, queria chamar ela aqui para vocês já conhecê-la. E aí, Eva, ela é missionária do Ministério Verbo da Vida, fez escola de missões e é uma mulher fiel que tem se dedicado a servir ao Senhor. Ela foi como missionária para a Inglaterra, serviu lá em uma outra igreja, servia com dedicação, independente de ser do mesmo ministério, ela estava servindo ao Senhor naquele lugar, tem um coração para servir ao Senhor, ela não consegue ficar parada na igreja, não tem como, a Eva vai ficar só no banco, né, Eva? Ela de longe já fica assim, pastor, eu posso trabalhar ali para a sua igreja, eu posso editar vídeo, posso não sei o quê. E ela está servindo lá com o pastor Diego e Leila, lá em Setúbal, uma bênção. Eva, se você puder depois ter uma oportunidade de conversar um pouco com ela, para ela te contar sobre uma história de superação. Eva, ela é um sucesso em Deus, ela realmente superou todas as expectativas ruins que tinha, de acordo com o ambiente que ela vivia, de acordo com a história de vida que ela vivia. Hoje Eva é formada, de comércio exterior, é professora de inglês e veio de uma realidade, irmãos, onde o Senhor mudou realmente a história da vida dela. Eva hoje é um sucesso, todo mundo briga para ter ela como missionária na igreja, amém? Já tentei comprar o passe, mas ficou difícil, as empresas aqui não me ajudaram, né? Mas hoje Eva está aqui, queria que você... hoje você está olhando para uma pessoa que realmente é um missionário de coração. Não é um missionário de título que diz que é missionário, vai para cá e para lá, a última coisa que faz é a obra do Senhor. Não, ela é missionária de coração, ela serve ao Senhor. Ela é uma pessoa que tem integridade, ela ama a palavra, ela lê, ela estuda. Então, que você possa abrir o coração, que você vai receber de uma fonte que realmente está ligada com o coração do Pai. Amém, amados? E eu creio que você está com o coração alinhado à expectativa, vai receber tudo, não vai deixar escapar nem a vírgula que ela vai falar. Amém? Vamos orar por ela. Senhor, eu te dou graças, Senhor, pela vida da Eva, obrigado pela tua unção poderosa vindo sobre a vida dela. Cremos, Senhor, no teu Espírito falando aos nossos corações, através da tua filha, que é um canal do teu poder, Pai. Cremos, Senhor, e damos liberdade, Senhor, ao teu Espírito Santo agir em nossas vidas. Declaramos que Jesus Cristo é Senhor desse lugar. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Rejeitamos já toda distração. E, Pai, estaremos atentos, recebendo, Senhor, como um bom solo recebe a semente. E receberemos a tua palavra, Pai. Cremos nesse mover que virá sobre a vida da tua filha para fazer com que a nossa vida venha a ser edificada. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, tá? Tu pode ficar no teclado. O louvor, muito obrigada, tá? Bom dia, o pastor já me apresentou, não me apresentar de novo, né? Olha, o pastor me convidou ontem à noite, eu quase que dou um não, mas eu lembrei que o bispo Guto disse que a gente nunca deve dar um não, né? Então, assim, a palavra que tinha no meu coração, eu pensei em pregar várias coisas, né? Mas desde que eu cheguei aqui, né, desde o louvor e tudo, eu quero falar sobre a gente não abandonar a nossa fé. Independente do que esteja acontecendo, independente de que a gente permaneça firmes naquilo que Deus já falou para a gente. Amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Romanos. Nem ia falar sobre isso, viu, irmãos? Mas vamos seguir o Espírito. Lá em Romanos, no capítulo 4 e versículo 18, ele vai falar sobre... Vamos começar lá, por favor. Eu vou começar um pouquinho passando do 17, que fala assim, eu não sei a versão de vocês, deixa eu só ver aqui qual é a minha versão, para ver se botar uma versão aqui... que todo mundo tenha, né? Mas eu vou deixar essa aqui que eu tenho. Lá ele está falando sobre Abraão.
Eu vou começar do 18. Portanto, quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança de que se tornaria pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito por Deus, assim será a tua descendência. E porque a sua fé se manteve firme, Abraão não se preocupou com o fato de estar quase sem vida, já com 100 anos de idade, e Sara fosse também estéril. Mas Abraão nunca duvidou. Ele acreditava na promessa de Deus e sua fé foi até fortalecida. E pôde dar glória a Deus por essa bênção, antes ainda de estar se concretizada. Então, né? Quando Deus fala algo para a gente, ou coloca algo no nosso coração, muitas pessoas, ou naturalmente, ou então quando Ele coloca um sonho, naturalmente você pode olhar e dizer assim, meu Deus, eu não tenho condições, como é que eu vou conseguir isso? Como é que isso vai acontecer? Mas quando Deus coloca algo em nosso coração, irmão, se for dele, Ele vai mover céus e terra para que aquilo que Ele colocou no seu coração venha se tornar uma realidade. Amém? Só temos que lembrar que tem sonhos que são nossos, mas tem sonhos que são do coração de Deus. Então, se aquilo que está no seu coração é algo que vai edificar pessoas, a primeira coisa que nós temos que lembrar é, nós nascemos para um propósito, e esse propósito não sou eu. Diga, não sou eu. É o meu vizinho. Sabe, irmãos, quando nós temos a consciência que a gente não nasceu para a gente, para conquistar coisas para nós, mas para o meu vizinho, para o que está lá fora, Deus vai se manifestar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele só teve um único filho. Só teve um. E Ele deu como oferta para o mundo. Nós só estamos aqui hoje porque alguém se disponibilizou de ofertar seu único filho para nos salvar e nos resgatar das trevas. Então, por que eu tenho que viver uma vida para mim, egoísta? Tudo é mais selfie, né? Selfie quer dizer você. Então, se Deus colocou algo no teu coração, irmãos, não importa quantos anos, não importa quanto tempo já passou, não importa quem você está, onde você está, nada disso vai determinar onde Deus vai te levar. Mas se sua fé estiver firmada nele, pode cair chuva e canivete, como diz lá no Nordeste. Você não vai se mover do lugar que Deus falou com você. Amém? Então, para isso, nós precisamos ter confiança. O primeiro ponto aqui vai ser confiança. Eu preciso crer em Deus. E eu também preciso confiar nele. Quem sabe que crer e confiar nem sempre anda junto? As pessoas pensam, eu estou confiando. Eu estou crendo, mas está confiando? Porque assim, eu sei dirigir. Tirei carteira, renovei minha carteira. Chego em Portugal, já perdi a oportunidade de empregos bons, porque eu tenho uma carteira, mas não sei dirigir. Quem vai confiar? Nem eu confio em mim. Você entende? Então, a fé também, você ter fé, não é só ter fé, você tem que ter fé e confiar em quem você está pedindo aquilo, em quem você está acreditando. Então, o fato de você crer e de ter fé não quer dizer que você confia, muitas vezes. E nós precisamos confiar e confessar. A fé, ela é a substância das coisas que eu não vejo e a convicção daquilo que eu creio. Então, eu consigo visualizar, mesmo sem a coisa existir. Aqui é um copo de água. Amém? Mas quem criou o copo, ele viu o copo antes? Ele viu pela fé, pela visão. Então, existem duas coisas. Eu preciso ver a substância de algo que não existe, pelos olhos da fé. Amém? Então, Abraão, ele precisou confiar no Senhor. E lá em Romanos 4:20, ele disse, sem enfraquecer na fé. Sabe, quando Deus coloca algo em nosso coração, e passa anos, e passa meses, passa dias, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Você começa a confessar o contrário do que tu está crendo.
Então, a oração que tu fez, ela vai ser desmanchada com tuas próprias palavras. Porque, Senhor, mas eu já orei por isso. Por que isso não está acontecendo? Tu acabou de dizer por que não está acontecendo. Por causa das tuas palavras. Então, que a gente venha confiar e confessar aquilo que nós queremos viver. Amém? Sabe, amados, eu não vou contar a minha história, vão ter que comprar o livro, mas... tudo, exatamente tudo que eu vivo hoje, eu confessava, eu visualizei. Eu tinha 11 anos de idade quando eu fui para a escola. Eu sou a única que estudei na minha casa. Então, eu vim de um contexto que, naturalmente falando, eu não tinha nunca como chegar onde eu estou hoje. Mas, quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi um jornal. E o jornal tinha cidade e prédio, que eu amo prédio. Por isso que eu não gosto de interior, eu gosto de cidade grande. E aquele jornal, eu via as mulheres bem vestidas, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu estava no meu primeiro ano que eu fui para a escola e eu peguei aquele jornal e eu comecei a dizer para mim, um dia eu vou morar na cidade grande, um dia eu vou ter a roupa que eu quiser, um dia eu vou ter o sapato que eu quiser. E eu comecei a confessar, eu não era cristã, amados. Você vê que as palavras da sua boca, elas criam o mundo que você quer viver. E eu lembro que eu peguei aquele jornal e eu orava, eu não era cristã, mas eu botava no meu joelho e eu rezava todo dia, por mais de 6 anos, até o jornal acabar. O jornal se acabou debaixo do meu joelho. Eu dizendo, eu não quero essa vida, eu não vou viver aqui. Eu confessava, sem conhecer Jesus, que Ele como Pai. Hoje eu conheço que Deus é meu Pai. Amém? Uma criança. E eu disse, Pai, eu morava numa casa que não tinha teto, não tinha piso, não tinha nem energia, não tinha uma cama para dormir, não tinha nada. Só comida e rede para dormir. Mas eu não deixei com que o ambiente do qual eu estava inserida determinasse quem eu queria ser amanhã. E eu falava todo dia para Deus, olha, a oração, a palavra que sai da sua boca, ela tem poder para criar e para destruir. Por isso que a palavra diz bem assim, ó, o poder o poder, né, está na sua língua de criar e destruir. É um órgão tão pequeno que a gente não consegue controlar. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque você destrói tudo com sua boca. E você cria tudo também com sua boca. Então, eu falo sempre para minhas amigas. O tempo que eu vou gastar para me pensar negativo é o mesmo tempo que eu vou pensar para me pensar positivo. Então, vamos colocar para funcionar. E eu não tinha um sapato, irmão. 11 anos, nunca tive um sapato. 12 anos, nunca tive um sapato. 15 anos, nunca tive um sapato. Quando eu estava com 15 anos... Eu lembro que a vizinha levou um sapato para trocar por uma cuia de feijão pela minha mãe. Um sapato que o pé crescia das crianças, né? Eu botei o sapato branco e eu andava só olhando para o sapato branco assim. Dei uma volta lá, voltei. A minha mãe falou assim, devolve o sapato. Era só por uma colher de feijão. Ela poderia ter me dado o sapato. Mas minha mãe tinha 10 filhos para criar. E eu disse, um dia eu vou ter um sapato. E hoje eu posso ter o sapato que eu quiser. Não limite Deus por causa de suas condições financeiras. Não limite por causa da circunstância que está passando hoje. Sabe por quê? Isso não te define. Mas você precisa se posicionar, se levantar por dentro e confiar que você tem um pai que diz assim, olha, os leões podem passar necessidade, mas o Filho de Deus não vai passar fome. Amém? Então, sua confiança tem que estar nele, não é no seu trabalho, não é no seu patrão, não é no seu vizinho. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Somente em Deus e não em pessoas. Mas lembrar que, quando você depender dele, totalmente depender dele, e colocar o seu coração nele, ele vai fazer coisas que você jamais imaginou. Como está escrito lá em Efésios, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu, pensou, imaginou. Diga, infinitamente mais. E ele também fala assim, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, para aqueles que o amam.
Amém? Então, não limite Deus por causa de sua condição hoje. Não limite Deus por o que você está vivendo hoje. Ponha a sua confiança nele, independente de. É por isso que a gente tem que estar, lá em Romanos fala que a gente deve, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque o que está dentro de você, o que você tem colocado diante dos seus olhos, nos seus ouvidos, o que tem saído da sua boca, e isso vai construir quem você vai ser. Porque quando os dias maus vier, os dias cinzas, você vai lembrar da palavra e vai confessar ela. Porque quando o anjo apareceu na tenda de Abraão, ele chegou e disse assim: Abraão, tu vais ser pai. Sara estava de trás de uma cortina, como a palavra fala, e começou a rir. Ali era incredulidade, por mais que ela mentiu quando ela disse que não riu, mas ela deve ter pensado: como eu sou estéril, olha a minha idade, olha a idade desse homem. Naturalmente, por que a palavra fala aqui, ó, crendo contra a esperança? Porque naturalmente não tem como um homem de 100 anos ter filho e uma mulher estéril. Mas Deus não prometeu? E muitas vezes Deus vai ter que tirar a gente de lugares para poder nos mostrar quem Ele é. E Ele teve que tirar Abraão da tenda, de dentro da tenda, a palavra fala, e leva ele. Parece que tem uma praia perto da tenda, né? Que diz que olha para o céu, disse Abraão, olha para o céu. Abraão olha. Quantas estrelas tem? Não posso contar. Assim será a tua descendência. Vai para a areia do mar e diz: os grãos da areia. Consegue contar? Não. Assim será a tua descendência. Parece coisa de louco, né, gente? Então Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda para mostrar para ele o céu e a areia do mar, a quantidade de grãos. Assim será a tua descendência. E Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Ele creu, e quando as circunstâncias vieram, eu sei que ele lembrava as estrelas, assim será a sua descendência. Sabe por quê? Porque às vezes, quando Deus dá água para a gente, às vezes a gente quer dar um jeito brasileiro, né? Já que tem muito brasileiro aqui, a gente quer mudar o caminho, quer o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil nem sempre é o que Deus quer. Porque Deus disse para Abraão que ele ia ser pai. A mulher, Sara, pega a empregada, bota, gera o meu nome? Ismael, que não era plano de Deus, mas ele queria dar um jeito dele. Então, quando você faz isso, você aborta aquilo que Deus tem para você. Amém? E Abraão, quando vinha, com certeza, os dias cinza, que você não vê o sol, que quem mora na Europa adora o sol, que eu morei na Inglaterra, eu amo o sol, gente, mas eu prefiro o frio, tá? Então, o sol não me incomoda se aparece ou não, mas tem gente que fica depressivo. Então, por isso que tem lugares que o índice de depressão, ele aumenta no tempo do inverno, porque as pessoas não veem o sol, né? Então, Abraão, ele começou a crer mesmo, confiar em Deus, independente de. E lembra que quando Deus dá uma promessa, entre a promessa e o cumprimento dela, existe o processo. E é no processo que muitos desistem. É no processo que muitos desviam. É no processo que muitos enfraquecem. E é nessa hora que é do processo que nós temos que passar, que nós precisamos fazer o quê? Começar a confessar aquilo que Deus já falou para a gente. O segundo ponto é confessar. A fé, ela vem pelo ouvir, né? Está lá em Romanos 10:17. Para a gente renovar a nossa mente. Mas a fé, você precisa confessar. Deus fala lá, primeiro se você pensar, gente, por isso que eu amo a Bíblia. Você quer ter um modelo? Lê a sua Bíblia. Busque Deus, porque olha o que Deus fala. Deus, ele visualizou o universo. Ele criou tudo e depois pensou na gente. Só que ele teve uma visão, a visão da fé, ele visualizou, ele conseguia ver Eva, conseguia ver Tânia, conseguia ver... Todo mundo ele visualizou. Depois ele criou o mundo, só que ele visualizou, pensou, depois ele fez o quê?
Diz, e no princípio a terra era sem forma e vazia, e as trevas pairavam sobre o abismo. E ele começou a criar. E haja. Você viu que como a confissão ela é importante? Então, se a gente começar a estudar sobre Jesus e usar o modelo dele para tudo, nossa vida vai ser um sucesso. Não tem como não ser. E ele começa a criar e confessar aquilo que ele queria viver. Ele viveu aquilo. Então, quantos anos deu? Ele tinha 80 e poucos anos, mas só veio ter com 100 anos. Foram 27 anos, eu acho, ou foi 17, não estou exato agora. Então, foi um tempo longo para conseguir cumprir o propósito para o qual Deus tinha falado para ele. Mas se cumpriu, amados. Se cumpriu, e na estação que o anjo tinha dito, Sara teve Isaac. Amém? Então, não aborte aquilo que Deus já colocou no seu coração, por causa das circunstâncias. Amém? Lembra que quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Amém? Lá em Josué também, ele fala assim, Josué 1:8, não deixe de meditar e de falar deste livro dia e noite. Para quê, Eva? Para que você seja bem sucedido em tudo que for fazer. Por isso que a palavra ela tem que estar no nosso coração e na nossa boca. Boca, né? Está aqui ouvido. É que tem gente que gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir pregação. Bíblia eu não gosto de ouvir. Eu gosto de ler, porque quando você lê, você presta atenção nos detalhes. Porque assim, gente, ouvir é diferente de escutar. São duas coisas totalmente diferentes. Eu vou aprender inglês, vou botar uma música ali e vou ficar arrumando a casa. Ou então, um podcast. Aí meu inglês vai melhorar. Vai melhorar? Não vai. Porque está a palavra lá falando preto, preto, preto. Mas o que é o preto? Você não sabe o significado. Então, não vai evoluir. Então, ouvir é diferente de escutar. Escutar é mesmo quando você está lendo aqui, quando você está lendo a sua palavra, você está escutando Deus. Você está escutando Ele no seu ouvido, falando com você. Aí, às vezes, você aponta o defeito de alguém, Deus mostrando para você. Isso aqui é você, meu filho. E a gente vê no outro. Então, quando você lê a Bíblia, por que a gente bota assim para alguém e vem 4 para nós? Né? Então, assim, fulano podia estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui era você mesmo ouvindo. Entende? Então, sempre vai ser assim. Então, quando você está lendo a sua palavra, você precisa ouvir aquilo que Deus está falando, porque Ele fala, você anota, você grifa. Então, olha só. Abraão, ele precisou ter confiança em Deus. Depois, ele precisou confessar aquilo que Deus já tinha falado para ele, tinha prometido para ele. E vamos para o segundo ponto, que é o descansar, que eu falei nisso, né? O descansar é o processo. Eu orei hoje e quero que aconteça mais, porque é engraçado, né? Eu cheguei, eu orei, eu quero um trabalho amanhã, mas parece que não vai acontecer. Aí nesse descansar aí, que é o mais difícil da gente. O ser humano, ele não quer descansar. Todo mundo quer fazer comida mais rápido. Chega em casa, eu quero lá saber de cozinhar um feijão, um arroz, uma carne na panela de pressão. Eu vou usar a BIM, que é mais rápido, não precisa botar os temperos, boto tudo lá, agora tem a BIM. Quem tiver a BIM, tudo bem, mas eu, particularmente, tem coisas que eu prefiro feito na panela. Só que tem coisa que a vida corrida não é... Só que uma coisa é, gente, nós não podemos deixar com que a vida corrida que nós temos hoje, ela venha tirar a primazia de Deus na nossa vida. Se Deus não for o primeiro na sua vida, não se engane, que você não vai chegar onde você quer chegar. Não vai. Sabe por quê? Ele está voltando. E muitas pessoas, elas buscam Deus quando está passando por uma necessidade, quando está triste. Sabe as pessoas sacam dinheiro? Quando você saca muito, chega uma hora que a conta vai esvaziar, não é isso? Então, assim, levanta, né? Quando você levanta dinheiro, daqui a pouco vai acabar, né? Mas se tu ficar depositando, nunca vai acabar. Então, se Ele não for o centro da nossa vida, a palavra diz assim, que se Deus não for o construtor
de sua casa, em vão trabalha o construtor. Então, ele tem que ser o centro, ele tem que ter primazia em tudo. Não é só questão de dízimo, não. Gente, tem gente que dizima todo mês. Tem pessoas que vêm para todos os cultos. Tem pessoa que serve com excelência. Isso é importante, é um dos pontos importantes. Mas o mais importante de todos é você colocar Deus como primazia na sua vida todos os dias. Quando você acordar de manhã, você cria o seu dia. Hoje é domingo, é o dia de criar a semana toda. E todos os dias você vai render graça por a semana. Você vai criar a semana que você vai ter. Você vai confessar aquilo que você quer ver naquela semana. Porque quando você coloca... Cadê Taninha? Vem cá, Taninha, com o teu casaco, por favor. Mas cadê ele? Então, assim... Pode ser ela aqui de verde, que já está de blaze. Vem. A mulher do pastor. Tira o seu blaze, por favor. Tirar. Pode não? Ok. Olha... Nós vivemos num país que é frio, né? Daqui a pouco ela vai poder andar assim. Mas se ela, no inverno, andar assim, ela vai pegar uma gripe, uma pneumonia, alguma coisa. Não é? Agora coloque o casaco, por favor. Quando ela coloca o casaco, ela vai estar protegida. Ela vai estar blindada do frio, do vento. É a mesma coisa com Deus. Quando você ora de manhã, você está colocando seu casaco, você está se protegendo, está ficando blindado. Tudo que vai vir, você vai estar blindado, porque você já consagrou o Senhor, a sua vida, o seu dia, o seu trabalho. E quando as circunstâncias virem, elas vão vir e vão bater, vão vir e vão bater. Não vai ficar em você. Porque a palavra do Senhor diz que nós não precisamos carregar fardo. Nós não precisamos andar com fardo. Porque nós temos um ajudador. Só que as pessoas não lembram disso. Olha só. Um escritor falou uma vez que nós alimentamos nosso corpo pelo menos 3 vezes ao dia. Mas para o espírito, nós damos apenas uma refeição fria e gelada, muitas vezes no final do dia. De 1 minuto ou 2. E isso é forte. Porque tem que ser ele primeiro de manhã. Porque aquilo que você valoriza, você investe tempo. Se água é importante para você, você investe tempo. Quem trabalha na empresa que bate ponto, ele não vai chegar atrasado porque vai descontar no salário dele, ou então ele vai ser demitido. Então ele faz de tudo. Eu estou no meu trabalho, eu saio 9 da noite. Só que eu tenho que vender. Eu não quis aquele microfone, que botar aqui só na hora ver a voz das velhas gritando no meu pé do vidro. Eu disse, tira, quando estou no trabalho. Então, o que acontece? Eu saio 9 da noite, dificilmente eu consigo sair 9. Por quê? Se você está com um cliente no telefone e você precisa fechar uma venda, você vai embora? Não vai. Então, aquilo que é importante para você, você vai investir tempo. E o que não é importante, você vai deixar fazer a hora que der. Então, que Deus ele venha ter primazia nas nossas vidas. Para que a gente possa ter sucesso. E durante o dia, a gente tem que ter a palavra dentro. Para quando vier as circunstâncias, você meditar, falar. Por isso que disse para Josué, medita nessa palavra dia e noite. Para que você seja bem sucedido. Tem uma versão de Jó que ele falava que Deus era como as vestes dele, que estava aqui a gola, né? Que a gola tem que passar e ficar colada, né? Eu não lembro a versão que eu li uma vez, falava sobre isso, era em inglês, até traduzi. E falava que Deus para ele era como essa gola aqui da roupa, né? Ele sentia. Então nós precisamos lembrar que Deus, ele precisa da gente. Ele nos criou para fazer algo. Mas antes de você fazer algo na igreja, ele primeiro quer fazer algo em você. Quando Deus faz algo em nós, a gente vai transbordar para os outros. A gente vai ser como um garçom. Chega num restaurante, você pede, não é o garçom que vai fazer. Mas ele é quem vai chegar na tua mesa e te entregar. Então, quando você está cheio de Deus, você tem Deus em você, transbordando dele. Cada pessoa que você falar, você vai deixar a marca de Jesus nelas. Sabe, o meu chamado, o meu legado é para a minha boca, quando eu abrir, seja que for dentro do ônibus, de um trem,
eu solte palavra que sai da minha boca, que vai deixar uma marca em alguém, que vai mudar, que ela pense como uma semente. A minha oração tem que ser essa: Pai, a palavra que sai da minha boca, e quem eu conhecer, por onde eu passar, eu quero deixar a sua marca em alguém. Amém? Esse tem que ser o nosso propósito. Porque senão a gente vai fazer muitas coisas, e quando chegar lá, Deus vai dizer assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque estar servindo o Senhor não é o suficiente. Você tem que ter Ele te quer. Por que Deus, quando criou o Jardim do Éden, deixou lá Adão, depois criou a mulher para Adão, estava Adão e Eva no Jardim do Éden, e todos os dias, no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas, né, que fala, 5 para 6 horas, ele ia para o jardim visitar Adão e Eva. Por que ele fazia isso? Porque ele queria ter comunhão com eles. Se você observar, por isso que eu falo, estudo sobre Jesus, que Jesus, ele era um leitor. E ele era um homem de oração. Tudo o que ele fazia, ele saía para orar. Ele também jejuava, gente. Jejum não caiu da moda não, viu? Jejum não caiu da moda. Só que lembre que o jejum não é para Deus te dar coisas, não. O jejum é para Deus te moldar, mortificar a tua carne, para tu ficar sensível e ouvir mais a voz do Espírito Santo. Porque as pessoas jejuam: vou jejuar para eu conseguir tal trabalho, vou jejuar para isso. Não, está errado. O jejum não é para Deus te dar água, nem é para tu mortificar a tua carne, deixar teus ouvidos mais abertos, para tu entender o Espírito Santo. E Jesus, ele está ali, ó, diz que depois de 40 dias jejuando, ele é levado para o deserto, para um abismo, né? Por Satanás, e lá Satanás, olha gente, Satanás, ele é mais perseverante do que nós, em muitas coisas, na realidade, que é em tudo, né? Porque a Bíblia diz que ele está ao redor 24 horas, procurando uma brecha para nos tragar. Então ele é muito perseverante, e ele também conhece. Então ele vai estar lá com Jesus no abismo e fala assim: se tu mesmo é filho de Deus, transforma esses pão, essas pedras em pão. Como é que ele sabia que Jesus estava jejuando? Ele sabia que Jesus estava com fome. E o que é que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Você viu como tudo volta para Jesus? Então, se Jesus se retirava para orar, ou quando ia fazer as coisas, ele tinha conhecimento, porque para ele falar, ele tinha que ter lido, né? Então, por que nós não? Porque que ele é o filho do Todo-Poderoso, que poderia fazer tudo, ele tinha que orar. Se ele já tem acesso a tudo, gente. Você entende? Então, uma igreja que ora é uma igreja que cresce saudável. Amém? Porque quando eu oro, eu entendo que é honra, eu entendo que é estar em comunhão, eu entendo que é crescer juntos, um ajudando o outro. Amém? E você vê que Abraão, ele confiou em Deus, ele confessou aquilo que Deus tinha falado para ele, e também ele descansou. No processo, ele descansou. Aí lá em 91, Salmo 91, o 1 e o 2, ele fala assim: para descansarmos nas promessas de Deus, precisamos saber da palavra. Se vós, aí João 15, 17 fala assim, 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, em vós, o que quiseres vos será feito. Agora eu quero traduzir aqui, que eu botei, né, a palavra descansar e perseverar. Peraí, eu botei aqui. Ela significa, olha só, a palavra perseverar significa, ela vem do latim, né? Não é do latim, não, está no original. Descansar, ela... Ai, meu Deus, cadê que eu anotei? Não estou achando aqui meu... Ajuda, Espírito Santo. Aqui. Ó, o descansar e a perseverança no grego, ela vem da palavra hupnen. E a palavra hup e menos são duas palavras
separadas, que juntando fica Rupmen, né? Que significa permanecer, aquele permanecer que falaram no versículo. Permanecer, continuar, ficar firme em um só lugar. Agora eu vou pegar o versículo e vou transformar ele usando isso. Se vós permanecer de forma firme em mim e continuar em mim, e as minhas palavras permanecer de forma firme em vocês, poderão pedir o que quiserem e isso lhes será feito. Então, ficar firme, independente do que eu falei. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue, não lembram? A mulher, 12 anos, gastou tudo, mas você viu que ela confessou como foi que ela creu, e ela disse assim, para quem não sabe, gente, aquela mulher do fluxo de sangue, ela era da lei mosaica. E a lei mosaica, homem não se toca em mulher, ainda mais impura, porque a mulher era impura. Então, homem não pode tocar em mulheres. Porém, como era que Jesus curava as pessoas? Quem lembra? Tocando. Mas na lei daquela mulher, ela não podia ser tocada. Ela estava indo contra a lei. Mas ela criou uma forma. Ela disse, ele não precisa me tocar. Se eu apenas tocar nas orlas das vestes dele, eu serei curada. Amém. Então, assim, Deus não podia tocar nela, mas ela criou. Ela disse, eu posso tocá-lo nas vestes dele. Eu não vou precisar nem tocar nele. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. A orla é a parte que é tipo um blaze, né? Não é blaze, não, é uma roupa assim. Ela só tocou aqui. E Jesus está no meio daquela multidão, meio mundo de gente. E ele diz bem assim, e ela consegue chegar lá, e ela começa a confessar, ela confiou que se ela tocasse em Deus, ela ia curar. Ela confessou que se ela tocasse, ela seria curada. Ela perseverou, porque, gente, ela deveria estar debilitada com tantos anos. Então, com certeza ela estaria fraca. E na Bíblia não fala que ninguém levou ela. Então, assim, ela conseguiu chegar, ela sabia onde Jesus estava, curando, e ela foi lá. Então, assim, ela deu o que ela podia, porque ela estava crendo que ela ia tocar nele e ela ia ser curada. E no meio daquela multidão, gente, que era Deus, era assim, ficava aquela multidão assim, não sei vocês, mas eu fui a um show um dia, que era tanta gente que para respirar eu tinha que pular, que eu fui embora na mesma hora que eu ia desmaiando lá. Eu fiquei imaginando Jesus quando chegava nos lugares, aquela multidão de gente ao redor dele, sufocando ele. O discípulo devia ser tipo os seguranças, né? Mesmo assim. E ele está naquela multidão, com aquele monte de gente, e ele fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam assim, mas Jesus, olha o tanto de gente te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. E quem era esse alguém? Aquela mulher. E ela tocou e saiu de mansinho e ele conseguiu ver ela. Filha, a tua fé te curou. Não foi a fé de Jesus que curou ela, amados, foi a fé dela. Lembra que Deus, ele não vai crer por ti. Você precisa crer sem duvidar. Lembra que Deus, ele faz tudo, menos a tua parte. Sabe, um dia eu tinha um sonho de aprender inglês. Eu tinha um sonho de aprender inglês e eu achava a coisa mais linda do mundo quem falava inglês. Eu ouvia as músicas, aquelas músicas românticas, que tinha uma rádio lá, que era um horário, só de uma hora de música romântica em inglês, eu achava a coisa mais linda. Nunca tive condições de pagar o inglês. E eu lembro que, quando fui fazer meu vestibular em 2009, botei lá a opção de inglês, olha, letras com inglês. Quando eu chego, uns textos desse tamanho, tudo em inglês. Gente, como é que eu vou ler um negócio em inglês? Não sei nem um A em inglês. Eu tinha tanto desejo de aprender inglês, mas eu nunca sentei para estudar inglês. Tudo bem que há alguns 10 anos atrás era mais difícil, mas não existe impossível quando você quer algo. Não existe. Levei ponto de corte, passei em tudo, em inglês 0. Pronto, não passei na universidade. E essa frase é minha, viu?
Sonhos sem ação, eles vão virar frustrações na sua vida. Sonhos sem ação vão virar frustrações na sua vida. Porque se Deus colocou algo no teu coração, tu precisa fazer a tua parte, porque a tua parte Ele não vai fazer. 2019 vou para a Inglaterra. Antes de eu ir, estudei 6 meses com o professor. Uma aula, eu decorava tudo que o professor me dava, apostila, tudo. Quando o professor chegou, ele disse que eu era a melhor aluna dele. Sabia de buiúfa de nada. Tudo decorado. Decorava tudo. Era só uma página. Chego na Inglaterra achando que eu ia falar inglês, né? Todo mundo assim, ó, com 6 meses, tu tá fluente. Que mentira do inferno. Só se tu já souber o inglês bom e tu estudar mesmo, aí tu vai ficar fluente, sim, vai desenvolver mais rápido. No primeiro dia que eu fui para o culto, eu tentei falar com o pastor lá, eu acho que não foi nem meio minuto. Eu fiquei contando, meio minuto, contando estrela durante o dia, que era cinza, que não tinha nem sol. Passei 5 meses lá e voltei para o Brasil, mais frustrada do que quando eu cheguei lá. Não sabia de nada ainda. Eu estava morando na Inglaterra. Então, não é o lugar. Não é o lugar, é você. E eu vim, peguei o visto quando eu retornei para lá. Eu disse, agora eu vou aprender. E eu cheguei no Brasil, meu pastor fala inglês, viu? Quando eu vi o pastor, me enfia, perna para quem te quer. Aí eu já ensaiei umas frases lá, eu já ensaiei, passei uma semana antes de ir para a igreja, que eu cheguei numa terça, o culto era só no domingo. Ensaiei um monte de frase, decorei, na realidade, que nem eu sabia, fiquei decorando para me poder falar com o pastor, para quando ele chegasse, dizer assim, e aí, como foi lá e tal. Aí eu decorei as frases, não é que o pastor perguntou todas as frases que eu decorei? Porque eu já sabia o que é que ele ia me perguntar. Aí pronto, decorei, o pastor achando que eu sabia alguma coisa, coitado, não sabia de nada. E quando eu voltei, amados, eu morava com o Gleice e a Marina, e eles me anunciaram que ia embora, vinha para Portugal. E o meu sonho do inglês, como é que ficava? E eu escolhi ficar lá, paguei o preço para ficar. Eu comprei livro, comecei a estudar 3 horas por dia, inglês, 3 horas. E eu tenho um vídeo, armado, que eu escrevi assim, ó, 2020, eu vou aprender inglês. Eu escrevi uma letra bem grandona assim numa folha. Eu vou aprender inglês. Comprei livro na Amazon, comecei a estudar 3 horas por dia. Estudei, chegou um nível que eu já estava entendendo. Eu lia e compreendia. E cadê a fala, Eva? Falava não. Aí tu fala perto do brasileiro sem ser a pronúncia perfeita, ele vai rir da tua cara. Quando ele ri da tua cara, tu trava. Tu não consegue mais falar. Olha o microfone. Coloquei o microfone, lembrei do meu trabalho. Na hora, tira essa troça daqui. Por quê? Estava lembrando do trabalho. Então, no inglês, do mesmo jeito. Quando você fala o inglês uma palavra, uma pronúncia errada, ele vai rir da tua cara. Aí tu vai travar. Tu não fala mais perto daquela pessoa. É impressionante o consciente. E, gente, o inglês, a gente não fala bem nem português. Como é que eu vou falar inglês perfeito, minha gente? Vai ficar perfeito um dia, mas não fala errado. O que importa é falar. Fala com as paredes, fala com os ventos, mas fala. Eu tive que pagar caro, 450 euros para mim ir para um college, que é universidade, lá chama de college. Para poder eu desenvolver a minha fala, porque eu ouvia, eu lia, mas eu não falava. Muda. Aí depois eu lembrei, ó, o que a palavra de Deus diz? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas para as coisas que forem criadas, eu preciso falar. E eu comecei a andar na rua sozinha. Aí minha amiga vai ficar doida, vai ser presa. Um carro branco, white car, que tem que ir ao contrário, viu? Lembra que também... Pronto, aí vinha uma casa, aí eu falava tudo, a árvore, tree, aí eu ouvia outra coisa, tudo que eu ouvia eu falava. Aí eu andava com minha amiga, que eu ia trabalhar com ela, e eu ficava falando tudo. Quando eu cheguei lá no college e fui fazer, aí só tinha indiano, Bangladesh, não sou contra, tá, gente? Essas culturas aí, tudinho aí, que falam inglês maravilhoso, só que não. E eles estavam lá 1 ano antes de mim, só que eles não tinham o inglês que eu tinha, e eu tinha aprendido só em casa.
Eu estudei, que quando eu fiz a prova, a professora falou assim, eu já entrei no A2, né? Não é mais iniciante, já sabia muita coisa. Ela falou assim, seu inglês é muito bom, você estudou em algum lugar? Eu disse, não estudei só. Ela disse, parabéns. E na hora de fazer dupla, eu só fazia com a professora auxiliar, que era inglesa. Pronto. Depois eu consegui, meu inglês, eu vim começar a falar inglês só em 2021, em junho. Comecei a desenvolver meu inglês, a falar mesmo. Já sabia muito. Quanto tempo eu já estava na Inglaterra. E todo mundo, chega um brasileiro, teu inglês é horrível. Chega no inglês assim, nossa, inglês é maravilhoso. Por quê, gente? Ele sabe, olha o inglês, ele te levanta. Não, seu inglês é ótimo. Só que é mentira, gente. Mas o que acontece? O judeu, quando um filho dele vai ruim na escola, ele não critica a criança, o judeu. O que acontece? Ele diz bem assim, olha filho, você é bom nisso, bom naquilo. Sabe o que a mulher ensinou ontem? Para cada crítica, 7 elogios, né? Foi tu ou foi Marina? Para uma crítica, 7 elogios. Então, assim, ele não mostra o lado negativo da criança, ele mostra o lado positivo. É por isso que quem tem criança, gente, um negócio, olha, cria o mundo de seus filhos. Porque diz que o menino é uma coisa, pois ele não vai ser mesmo, porque a palavra não tem poder. Na tua língua tem o poder da vida e da morte. Então, tu cria e destrói aquilo com tua boca. E eu passei a estudar, eu ia falando, quero trabalhar com criança que fala inglês. Arrumei um trabalho de um menino de 11 anos e um de 6. Eu pagava aula para um professor, me dar aula, porque eu tinha que fazer uma prova difícil, do IELTS. Eu pagava 20 libras para ele. Ele disse, teu inglês é horrível, tu não passa não na prova. Arrumei um trabalho, eles são direto. E realmente era, né, irmã? Só que ele estava sendo realista. Eu arrumei um trabalho, tinha que ler, a criança de 11 anos, chegava da escola, tinha que ler 30 minutos. Aí ele me dava uma página para eu ler e eu lia outra. Ele lia uma. Só que eu já consegui esse trabalho porque meu inglês já estava, né, já dava para se comunicar. Chegava numa palavra aqui que eu não sabia, eu botava o menino para ler. Ele não sabia que eu não sabia. Aí o resto que eu sabia, eu lia normal. Aí eu disse, menino, como é esse negócio aqui, ó? Aí o que é que significa? Aí ele falava, pela associação eu entendi o que era. Aí ele falava e traduzia. Ele nunca soube que meu inglês não estava igual ao dele. De jeito nenhum. Ele tinha que ler 10 palavras, aprender, escrever e falar. E eu levei, foi meu caderninho no segundo dia. Dispensei meu professor, levei meu caderninho. 7 meses depois, o meu inglês estava ótimo. Só que aí chegou o tempo, meu visto acabou. Pim, pim, pim. E agora? Voltar para o Brasil. Automaticamente, meu inglês ia fazer o quê? Declinar. Chego no Brasil, eu tinha feito essa prova aí, que no Brasil pode dar aula, é professor lá. Vi a mulher com a farda da escola. A escola que eu tive o meu sonho todo de estudar, e nunca tive condições. Eu ia correr no parque, tinha a escola lá. E eu querendo estudar, não tinha dinheiro. Vi a mulher com a farda da escola. Ei, lá não está precisando de professor, não? Ela disse, tá. Fui lá. Fiz uma prova de 3 horas, parecia que era igual do IELTS que eu tinha feito antes. 3 horas a prova. Depois o dono veio fazer a entrevista de 30 minutos comigo. Fiz a entrevista toda em inglês. No outro dia comecei a dar aula para criança. Nessa escola, a diretora disse, pastor, ninguém que está aqui ensina, pelo menos após 2 meses de treinamento. Você é a única na história da escola que deixou você entrar e ele vai deixar tu trabalhar e te dar treinamento ao mesmo tempo. Eu fui a única. A escola tem 27 anos. Sabe o que é isso? Graça e favor. Sabe por quê? Lembra que você carrega a presença do Todo-Poderoso dentro de você. Nós carregamos a presença do Todo-Poderoso dentro de nós. E aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós vamos ter graça e favor de Deus e dos homens. Amém? É a presença que eu carrego que faz com que eu tenha sucesso no meu trabalho, com que eu se destaque no meu trabalho, com que eu tenha a habilidade de aprender mais rápido, porque eu carrego a presença dele. Se você ter consciência da presença que você carrega, se você tiver consciência disso, que você carrega a presença, como esse copo está cheio de água, como essa água está dentro do copo, é a presença de Deus dentro de você.
Aonde você for, você carrega a presença. Você não está só. Lembra que tu carrega a presença. Sabe o que é que a presença significa no grego? A presença significa algo inestimável. Que é isso, Eva? Algo inestimável é um bem que não tem valor no mundo que possa comprar. E esse algo inestimável, tão valoroso, tão poderoso, que não tem dinheiro que compre no mundo, mora de graça dentro da gente. Então, a consciência da presença que você carrega, você vai ver que tem algo diferente. Você acha que quando alguém diz assim, como você é bonita, como você é sua beleza? Não. É porque você carrega a presença. Quem carrega a presença se veste diferente, fala diferente, age diferente. Então, quando a gente tiver consciência que Deus é igual o Ló falou, ó, como a gola da nossa camisa. Está aqui coladinho, ó, protegendo a gente. As coisas vão mudar na nossa vida. Sabe, foi a consciência de quem Deus era na minha vida que me trouxe até aqui hoje. Não foi os meus pais, porque meus pais nem têm histórico para me dar. A minha família, o lugar que eu nasci, aonde eu cresci. Mas a consciência de quem Deus era. Porque eu não era cristã, amados. Mas eu sabia, eu cria em Deus. Porque a minha mãe me ensinou. Olha, mães, ensina a Bíblia para os filhos de vocês. Não precisa de muito, não. É 1 minuto. Quanto tempo seu filho passa nas redes sociais? No YouTube. Ensina um versículo para seu filho. Um versículo. A minha mãe rezava aquele texto toda sexta-feira com a gente. Então eu cresci crendo em Deus. Eu não era ateu, amados. Eu cria em Deus. E eu saí de casa com 16 anos. Eu tinha tudo para não ser nada. Mas porque eu cria em Deus. E Ele me deu aquela visão de futuro, independente de onde eu estava. Eu não negociei. E fiz com que aqueles sonhos que Deus colocou no meu coração viessem se tornar uma realidade. E não só realidade, Ele fez infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele vai fazer. Infinitamente mais. E eu vi o professor daquela escola, e ele não só me deu o treinamento. Eu dava aula de manhã, de tarde eu fazia treinamento. Depois do treinamento, eu ganhei uma bolsa para estudar na turma avançada, que só falava inglês. 10 meses eu fiquei no Brasil. O meu inglês ficou melhor do que todos os anos que eu morei na Inglaterra. É ambiente? Não é o ambiente. Não é o ambiente, é a consciência. E eu orei, eu escrevia lá, em Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele te dará. Quando eu fui fazer a prova, amados, eu tinha que fazer 2 redações. Em português não é fácil, imagina em inglês. Eu comprei livro na Amazon. Como escrever em inglês. Como fazer os pontos da prova. E eu escrevia de joelho, 5 da manhã, antes de eu ir trabalhar. E 9 da noite, antes de eu ir dormir. Todo dia, por 30 dias. E eu chorava. Eu não conseguia fazer uma frase. Como é que eu ia fazer uma redação, minha gente? E eu lia jornal todo dia de manhã. Ia dentro do trem lendo o jornal. Voltava lendo o jornal. Eu mesmo criava temas. Vocês têm noção, tinha um tema que tinha na minha prova que eu tinha lido no jornal. E tinha feito uma redação em casa. A redação que eu tinha feito no meu quarto, de joelho, chorando, caiu na prova. Eu só transcrevi. Porque o Espírito Santo me ensinou. Amém? Aquele tema que estava no jornal sobre poluição caiu na prova. E por que eu li aquele tema naquela semana?
não foi o Espírito Santo, amado, foi Ele. Sabe por quê? Porque Ele é nosso ajudador. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está nele. Absolutamente tudo. E eu lembro que eu escrevi aquela redação, 32 linhas. Quando eu cheguei na prova, eu só transcrevi o que estava tudo na minha mente, na mesma semana. E eu escrevi, e eu chorava, disse, Espírito Santo, só você. Só você pode fazer com que eu passe na prova. E a primeira vez eu não passei, foi a segunda vez que eu passei. E todo mundo dizia, você não passa, seu inglês não é bom. Hoje é que eu estou com o inglês que era para me ter naquela prova de 2 anos atrás, quase 3 anos. Hoje é que eu estou com esse inglês. Meu inglês era muito abaixo, 3 vezes mais do que eles estavam pedindo. Mas por causa da consciência de quem eu carrego, eu consegui. Quando eu fiz a conversação com a professora, que era 20 minutos, eu tinha certeza que eu tinha passado. Certeza. Eu saí de lá, alegre. 8 dias depois, chegou o envelope. Vou nos Correios lá, abri a caixinha, está lá o envelope, meu certificado. E quando você vai provando disso, você prova, Deus te mostra coisas pequenininhas, e você vai ficando expert nisso. Funcionou. Olha, eu ia retornar para o Brasil para aplicar o visto depois, mas não sabia quanto eu voltava. E é um visto caro. E eu queria muito esse relógio. E eu fiz uma listinha de tudo que eu precisava. O visto, o dinheiro para se manter depois, quando eu voltasse, tanto por mês, tudo que eu sou muito planejada. E o que acontece? O relógio, esse relógio aqui no Brasil é quase R$2.000. R$2.000 eu consigo fazer um check-up no Brasil. Ele estava na minha lista. Aí eu consegui o dinheiro do visto, das passagens, para ficar tanto tempo no Brasil, o dinheiro para ficar 5 meses sem trabalhar quando chegasse no outro destino, que esse tem que ser a vida de uma pessoa quando vai morar no país, pelo menos 6 meses, isso é o mínimo. E o relógio eu tinha riscado da minha listinha, coloquei lá, vermelho. Porque não era importante, de quando eu retornar um dia eu compro, não era importante. Risquei. Eu fazia um trabalho dia de sexta-feira, para a mulher sair com o marido, eu ficar com a criança. Aí eu fui lá, falei para ela depois de que eles tinham pego Covid. Aí ela falou assim, eu vou anunciar, olha, hoje é meu último dia, porque semana que vem eu estou indo para o Brasil. Eu vou retornar, expliquei para ela, ela ficou triste. Aí eu estava lá em cima, no quarto da criança, e ela descendo o degrau, as escadas. Quando chegou lá embaixo, ela voltou. Pá, 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 pá. Quando ela vem, ela tirou o relógio. Pega também. Eva, esse é um presente meu para você. O relógio que eu queria comprar. E era novo. Ela tinha comprado e estava a caixinha lá em cima. Ela estava usando o segundo dia. O Espírito Santo falou comigo. Eu me importo com um relógio. Eu me importo com um relógio. Era importante para mim mais? Não era. Mas Deus faz o quê? Ele realiza os desejos do nosso coração. E o relógio... Gente, quando eu voltei naquele dia para casa, dentro daquele trem, que era meu último dia de trabalho na Inglaterra, antes de eu retornar para o Brasil, eu voltei chorando de gratidão por tudo que Deus tinha feito. Porque eu fiquei 2 anos na Inglaterra. Não, foi só um, na realidade, depois que a Marina veio embora. 1 ano e pouquinho. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não sabia inglês quando eu voltei para lá. Eu consegui me manter. Eu consegui aprender o bendito idioma do inglês. Estava perfeito? Não estava, mas eu sabia falar inglês. E conquistei tudo o que eu queria para retornar para o campo depois. E Deus, Ele fez infinitamente mais. Então, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não desfaleça a sua fé. Amém? E é como aquele louvor diz, por tudo que tem feito. Vamos se levantar e cantar essa música? E sejam gratos, amados. Olha, a gratidão, ela vai abrir portas.
nas nossas vidas. A gratidão e a honra, ela abre portas. Então, assim, aquilo que tu honra, ser grato, não grato por o que Ele te deu, mas grato por o que Ele é. Porque, assim, às vezes a gente só pensa em Deus pedindo, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Não. Quantas vezes você já deitou sua cabeça no travesseiro e disse assim, Senhor, obrigada. Eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Nós temos que fazer esse exercício, amados. Porque quando você agradece, você tem aquele espírito de gratidão, reconhece. Seja grato pelas pessoas que você tem na sua vida, seja grato pela sua liderança. Taninha, você não sabe como eu fui acrescentada. Eu estava aqui em prantos naquela hora. E assim, teve tanto levando para eu não vir, eu não conseguia sair do trabalho. Olha, era muita coisa. E eu disse, até pensei, Taninha, eu vou deixar para mim só no segundo dia antes de eu não ia vir. Eu disse, mas eu vou. Aí Taninha, não, você vem, mas quando eu fui lá o ônibus só tinha tinha uma cadeira. Tinha uma cadeira no ônibus, saindo de meio-dia. Porque os outros iam chegar aqui dia de noite. Eu disse, não, mas eu quero estar lá. Aí botei a menina para pagar, porque o meu cartão do AIS não passa. E não passou o dela. Eu disse, pronto. Na hora o Espírito Santo, eu digo, eu tenho o meu cartão da Inglaterra. Peguei meu dinheiro, transferi para o cartão da Inglaterra. Comprei no Flixbus. Peguei a última cadeira do ônibus e eu vim para cá e eu recebi. E como eu honro, Taninha, a unção que está sobre a sua vida, Pastor Gui. E amados, a unção que você honra é a unção que você vai receber. Aquilo que você honra é aquilo que você vai receber. Então, valorizem os pastores de vocês. Porque uma das coisas também, para a gente ser bem sucedido, é a gente honrar e valorizar a nossa liderança. Não só de palavra, mas de atitude e de coração. Amém? Eu sou muito grata mesmo pela vida de vocês, pela amizade. Eu disse, meu Deus, a atmosfera aqui é diferente, gente. Aqui é pequeno. É pequeno. Eu vi ontem isso, é muito pequeno, Taninha. E Deus vai mesmo abrir coisa grande para vocês, caminhos mesmo. Ele vai na frente, quebrando portões de ferro, ferrolhos de ferro e portas de bronze. Para realizar aquilo que está no coração de vocês por causa da obediência. E vocês vão reproduzir segundo a espécie de vocês. Né? Pessoas que estejam mesmo com o coração conectado com vocês. Para ganhar, nós precisamos ganhar os portugueses para Jesus. Amém. Nós precisamos evangelizar a Europa. Amém. Sabe, eu trabalho com muitos nativos, nacionais que chama, né? E muitos não acreditam em Deus, são ateus. Muitos nem gostam que fale em nome de Deus. Mas nós carregamos a presença dele em nós. E a gente vai conseguir transmitir Deus para as pessoas na Europa. Para todas as nações, para todas as nacionalidades. Porque nós carregamos, nós não podemos nos conformar, gente. De só a gente estar na igreja, no bom, só a gente está alimentando nosso espírito aqui na igreja, ter muita gente sem receber, sem saber o que é Jesus. Quem nós somos hoje, depois que Jesus entrou na nossa vida? É outras pessoas. E nós vamos conseguir, não é falando não, olha gente, 99 pessoas, de 100 pessoas, 99, uma vai ler a Bíblia. 99 vão ler nossa vida. Nossa vida é uma Bíblia aberta em todos os lugares que a gente chegar. No nosso trabalho, na universidade, na escola, na nossa casa. Lembra que tua vida é um livro aberto. Então, quando você diz assim, eu sou cristão, é muito peso. Eu carrego a presença dentro de mim. Porque a gente cristão, que diz que é cristão e dá mau testemunho, como é que uma pessoa vai crer em Deus se eu estou vendo alguém que diz que é cristão? É melhor nem dizer que você é cristão. Porque cristão é diferente, ele tem uma linguajar diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente e ele se comporta diferente. Por que a palavra de Deus diz assim, ó, que tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Tem que haver uma diferença. Então, se você não dá bom testemunho como cristão, que carrega a presença dentro de você, não fale no seu trabalho que você é cristão. Não diga que você é de uma igreja.
é melhor não. Sabe por quê? Porque você está sujando. Quando diga assim, olha, eu sou cristã, eu não estou carregando só a placa Verbo da Vida, eu estou carregando o nome de Cristo dentro de mim, olha. Lembra disso, que você não carrega uma placa de igreja, você carrega Cristo em você. Não fala, as pessoas não precisam saber que você é cristã. Não precisam. Seus frutos vai mostrar. Por que a Bíblia diz que quando você se arrepende, você mostra pelos frutos? Não é falar de boca. Você evidencia. Olha, é uma coisa muito interessante, que aqui na Europa as estações elas são bem definidas. Todas são. Mas as árvores, para quem não sabe, as árvores elas ficam, no outono, elas vão trocar de cores, elas vão ficar floridas agora na primavera. Depois elas vão ficar como? Vão perder as folhas, antes de perder as folhas, a flor ela troca de cor. Então ela fica com amarronzada, amarelada, alaranjada. Então, na Inglaterra eu consegui ver um degradê de cores nas árvores. E depois elas ficam tão feias, né? Vocês perceberam que elas ficam muito feias? Seca. Mas para quem não sabe, a árvore ela precisa passar por um processo de se despir de suas folhas. Para quem não sabe, a folha, ela come muita energia, né? A fotossíntese, né? Da planta, ela puxa muita energia da planta. Então, para ela poder fazer um reservatório, uma reserva, olha gente, até as plantas, elas precisam ter uma poupança. Elas precisam poupar. Olha que dá até uma administração depois. Elas precisam poupar energia para poder passar pela estação do inverno. Por isso que elas não ficam secas. Para elas fazerem uma reserva de energia da fotossíntese, para elas suportarem o frio do inverno. Então elas precisam se despir delas mesmas. E por que a gente não? Porque se elas não se despirem delas mesmas para ter aquela reserva, aquela poupança, elas podem morrer. É por isso que elas ficam daquele jeito. E você vê que depois que ela passa pelo processo do inverno, vai vir o quê? Primavera. Aí vai vir as novas flores, os novos frutos, porque elas passaram por aquele processo. Amém? Então o que eu quero falar para vocês hoje, para encerrar, é: entregue a chave da sua vida, que é como se fosse um carro, para o Senhor. E eu vou ler o texto que eu escrevi ontem de noite, para encerrar, tá? Da chave. Só um segundo. Oh, obrigada, Senhor. Aqui. Eu falei que eu sei dirigir, mas não tenho prática, né? Então quem é que vai me dar a chave do carro? Quem tem coragem de me dar a chave do carro? Alguém tem coragem de me dar a chave do seu carro que você comprou caro para me dirigir? Eu tenho uma carteira. Eu estou habilitada. Alguém tem coragem de me dar? Quem me responde? Pode falar alto. Pronto. Então eu quero encerrar com essa mensagem. Entregue a chave do seu carro, que é sua vida, que é mais preciosa, ao autor e consumador, Jesus Cristo. Amém? Olha, a vida é como um carro e nós temos duas escolhas: pegar as chaves de seu motorista e dirigir e deixar Jesus como passageiro, pedindo às vezes sua opinião, perguntando qual direção tomar, mas continuar com a volante nas mãos. Ou pegar as chaves e entregar nas mãos de Jesus e deixá-lo como motorista e você sentar no banco do passageiro. E dá para você poder desfrutar da paisagem e do caminho com consciência de que quem dirige o carro da sua vida sabe o que está fazendo.
Abrir mão do volante é entregar sua vida sem reservas ao nosso Criador, que nos conhece e sabe daquilo que precisamos, mais do que nós mesmos. Não olhamos mais a infinidade de possibilidades e caminhos que podemos tomar. Fechamos nossos olhos. Pode fechar os olhos de vocês. Fechamos os nossos olhos e podemos, durante a trajetória, finalmente descansar. E às vezes até tomar um bom cochilo. Se brincar, dá até para a gente sonhar. De tão descansados que estamos. Confiando no motorista que está a conduzir o nosso carro. Mas entregar a chave não é só um processo fácil para quem gosta de controlar, para quem gosta de ter controle de tudo que faz. A sensação de estar sentado fazendo nada, às vezes nos consome. Às vezes nos deixa inquietos. E a ideia de que podemos nos intrometer para dar uma ajudinha é muito tentadora. Deus me deu isso aqui ontem à noite. Então, que Deus seja o motorista de nossas vidas. E que nós sejamos os passageiros que vai sentar e deixar Ele conduzir a nossa vida. Lembra que você tem a presença e lembre quem é o motorista. Não queira ser o motorista. Deixa Ele ser o motorista. Amém? Eu tenho feito isso, amados, na minha vida e tem funcionado. Se tem funcionado comigo, vai funcionar com qualquer um, que eu não sou diferente de ninguém. Amém? A única coisa, a diferença que vai fazer, vai ser a consciência que você tem. E ter uma vida santa diante de Deus e dos homens. Uma vida pura diante de Deus e dos homens. Amém? Muito obrigada, pastor Guilherme e Taninha.